Bom dia, tudo bem? É um prazer tê-lo comigo novamente aqui no meu canal. Peço para você deixar o seu like e também se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. E também você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que querem conhecer o Evangelho, querem se aprofundar em temas da Bíblia. Existem vários temas que eu gostaria de abordar, inclusive me deram uma sugestão, ou melhor, me deram duas sugestões para que eu reduza o tempo de gravação do vídeo, faça um pouco menor, ou pela metade, né? Eu faço o vídeo de 30 minutos aproximadamente, e vou começar a fazer então de 15 minutos para que as pessoas possam ouvir e assistir. Infelizmente nós estamos numa geração que não se aprofunda em nada. Inclusive já foi feita uma estatística, né, de que a maioria das pessoas elas assistem um vídeo por 8 minutos, o máximo, se não for interessante, o máximo, se não for interessante. E também elas estão acostumadas a não lerem textos de matérias de jornal, né? Textos de notícias. Elas geralmente vão só nas letras garrafais, nas informações que estão em letras graúdas, tanto em jornais, em revistas, como pela internet. Então, é uma geração rasa, uma geração que não se aprofunda em nada. Por isso é uma geração muito ligada à banalização de temas importantes da vida. Uma geração também que entra em depressão com facilidade porque ela é superficial de alma. E a alma, se ela não for alimentada de forma profundamente e com assuntos profundos, ela fica na superficialidade, o que acaba levando muitas pessoas a ficarem psicologicamente rasas e supérfluas. Por isso que elas não vêem sentido e propósito na vida para nada. Mas enfim, eu estou fazendo esse vídeo aqui da cidade de São Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Estou aqui porque me surgiram algumas oportunidades e eu gostaria de aproveitar também e falar rapidamente sobre dois livros que eu já estou lançando. Estou escrevendo um terceiro livro que logo logo vai sair, mas eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, Caídos, que é o livro que eu estou lançando pela editora Clube de Autores, e o meu segundo livro que está sendo relançado também pela editora clubedeautores.com.br, Kairos, o que fazer quando nada acontece. Esse aqui é de ficção, é uma história de ficção, mas está carregada do Evangelho, principalmente ensinamentos sobre a ressurreição, o que é ressurreição e batalha espiritual. São dois temas que esse livro aqui, Caídos, embora seja uma história de ficção científica, mas você vai encontrar muita coisa sobre batalha espiritual e ressurreição dos corpos, né? Sobre ressurreição da vida. Então eu quero que você leia esses dois livros, você possa adquiri-los, né, comprá-los pela editora clubedeautores.com.br. Eu vou deixar aqui na tela, né, a descrição para você poder acessá-lo. Ele vai ser lançado na Europa. Graças a Deus eu tive essa informação da editora que eles estarão sendo lançados na Europa. E quem sabe futuramente nos Estados Unidos, a princípio de língua portuguesa, depois a gente vai trabalhar em cima. Inclusive eu estou aqui no Paraguai para ver se consigo encontrar uma editora para traduzi-lo para o espanhol e depois, posteriormente, para o inglês. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse comigo no Evangelho de Marcos. Se uma pessoa que está querendo conhecer a Bíblia, preste atenção no que eu estou te dizendo agora e que vou te falar. Se alguém que está se convertendo a Jesus Cristo, numa igreja que você talvez frequenta, ou alguém que chega a você e fala assim, eu gostaria de estudar a Bíblia, mas eu não sei onde começar, por onde começar, sugira sempre que ela comece pelo Novo Testamento, especificamente pelo Evangelho de Marcos e de São João. Se você quer ajudar uma pessoa que quer estudar a Bíblia, quer conhecer a Bíblia, e você quer dar uma orientação segura para ela, nunca, embora o Novo Testamento seja a Bíblia, eu sei disso, é a palavra de Deus, mas nunca sugira que ela comece pelo Antigo Testamento. Fale sempre para ela começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento interpreta o Antigo. Se uma pessoa conhecer bem o Novo Testamento, o Antigo Testamento vai ficar facinho dela entender. E além do mais, existe uma questão aí que muito séria, muito importante. Jesus Cristo é a chave de interpretação da Bíblia.
a gente não usa hermenêutica. Quem faz teologia sabe que existem duas chaves de interpretação da Bíblia. Existe a exegese e existe a hermenêutica, que vem da palavra grega Hermes, Deus Hermes, né? O Deus do conhecimento, o Deus do entendimento. A gente não usa o Deus Hermes para interpretar a Bíblia, a gente usa Jesus Cristo como chave de interpretação da Bíblia. Então eu quero ler esse texto de Marcos e João e eu vou fazer um estudo dos evangelhos. Me deram duas sugestões, eu estava dizendo, né, para que eu reduzisse o tempo de vídeo e para que eu variasse um pouco mais os temas abordados nesses vídeos, no meu canal aqui. Então eu quero aproveitar, eu vou começar a estudar o Evangelho de Marcos. Tem vários textos e vários temas no meu canal. Tem Batalha Espiritual, Evangelho, Apocalipse, Livro de Ezequiel. Se você pesquisar aí no meu canal, você vai encontrar vários assuntos. Mas eu quero hoje dar introdução ao Evangelho de Marcos. Aqui na minha Bíblia, e você pode acompanhar aí. Então no capítulo 1 do Evangelho de Marcos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja como é seguro você indicar para um novo convertido, ou até mesmo você que ainda não teve essa oportunidade, de você começar a estudar a Bíblia pelo Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, porque o Evangelho de Marcos trata das ações de Jesus Cristo. E o Evangelho de João trata dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então você vai ter duas coisas que vai completar assim um quadro mental, psicológico, espiritual que vai te abençoar. Primeiro você tem as atitudes de Jesus, as ações de Jesus, as andanças de Jesus, os milagres de Jesus, no livro de Marcos, que é um livro ligeiro, é um livro rápido, não fica se demorando o ensinamento, mas você tem o Evangelho de João, que é um livro mais didático, é um livro mais de conteúdos, de ensinamentos, não trata de ações e de milagres e de andanças de Jesus, trata mais daquilo que ele ensinou, daquilo que ele falou. Então, se você tiver as duas coisas, né, você tem a forma das ações de Jesus, milagres, lugares onde ele foi, o que ele fez, e você tem o conteúdo, aquilo que está dentro daquilo que ele fez, ensinou, falou, por onde ele andou. Você tem esses dois benefícios. Uma vez que você entenda, como diz aqui no Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho, e quando a Bíblia fala Evangelho, ela não fala de evangelho de igreja, de cristianismo, não fala sobre religião. O evangelho é a boa notícia, é a boa informação de Deus, é o assunto de Deus para nós, o que Deus quer dizer, comunicar para mim e para você, como Ele quer que nós sejamos, o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós aprendamos. Isso é evangelho. Evangelho não é os 4 evangelhos do Novo Testamento. Evangelho é uma comunicação de Deus, é uma notícia de Deus, é as boas novas de Deus. Isso é evangelho. Quando você entende o evangelho, que é essa fala de Deus, essa comunicação de Deus, esse ensinamento que Deus passa para nós, né? Eu estou aqui gravando do Paraguai, né? Eu estou retomando o meu canal, né? O canal Sintonia da Vida, que vai ser o nome do canal. Então, quando você tem esse ensinamento, você tem essa fala de Deus, essa comunicação de Deus. Então, quando aqui no livro de Marcos fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Evangelho não são os 4 evangelhos, né? Da Bíblia. Evangelho, a palavra evangelho não quer dizer 4 evangelhos. Não, evangelho quer dizer tudo que Deus comunicou através de Jesus Cristo. Tudo que Deus disse, tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, tudo que Deus ensinou, tudo que Deus ensina, tudo que Deus planeja para a minha vida e para a tua vida. Isso é evangelho. Quando você entende essa mensagem, você entende essa comunicação de Deus, isso é evangelho. Evangelho na verdade, o evangelho é um espírito. É o espírito de Deus. É o sentimento de Deus, é o coração de Deus. O evangelho é isso.
Evangelho não é igreja, a igreja evangélica, ou a igreja do evangelho quadrangular, ou a igreja do evangelho pleno. Depende se essas igrejas pregam o evangelho. Tem igrejas evangélicas que deixaram o evangelho de Jesus. Elas estão absorvendo o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura interior, o evangelho que é uma comunicação, é uma fala, não é o evangelho pleno. O evangelho pleno é tudo aquilo que Deus disse no Novo Testamento e também depois no Antigo Testamento. Se você entender isso, que o evangelho são os ensinamentos, são os exemplos, são os caminhos que foram trilhados por Jesus Cristo, você encontrou o coração de Deus na Bíblia. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, São Marcos capítulo 1, conforme está escrito no profeta Isaías. Veja que lá no Antigo Testamento está escrito sobre o Evangelho, sobre a fala, a comunicação, o propósito, o plano de Deus. E qual era a fala de Isaías lá no Antigo Testamento? Isaías tem um texto lá que diz que eis que envio ante a tua face o meu mensageiro. Esse meu mensageiro aqui é João Batista, que Deus enviou antes da chegada do Messias, da chegada de Jesus Cristo. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho. Teu caminho quem? Na segunda pessoa. O caminho de Jesus, o caminho do Filho de Deus, do Messias. Então João Batista estava vindo para preparar, isso foi profetizado 800 anos aproximadamente antes de João Batista aparecer. Como esses discípulos aqui, Marcos, João, Mateus, Lucas, eles ouviram João Batista, eles conheceram João Batista pessoalmente, então eles entenderam que João Batista ele não era apenas um profeta, um pregador das margens do Rio Jordão. Ele era o mensageiro de Deus enviado, profetizado lá 800 anos atrás, por Deus, através da boca de Isaías, que João Batista era o mensageiro de Deus para anunciar a chegada do Messias. Então, lá em Isaías, no capítulo de Isaías, Isaías diz assim, Isaías não, agora estou lendo Marcos, Isaías 40, verso 3, isso que eu quero dizer. Esse texto aqui, que Marcos menciona aqui, o verso 2 e o 3, está lá em Isaías capítulo 40, verso 3. Está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho, dizendo, o que esse mensageiro ia dizer? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O verso 3 diz que essa seria a missão de João Batista. Essa seria a missão de João Batista. O interessante é que lá no Evangelho de João, capítulo 1 também, João começa falando de João Batista. João, o evangelista, são dois Joões. João Evangelista, ele começa falando de João Batista antes de falar de Jesus. Ele introduz a figura de João Batista como sendo uma profecia de Isaías, capítulo 40, verso 3, se cumprindo nos seus dias. E João, o Evangelista, ele foi discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. Vou repetir. Antes de João Evangelista, esse que tem aqui no Evangelho escrito com o seu nome, o título do livro do seu nome, João, o Evangelho de João, esse João Evangelista, ele foi discípulo, seguidor de João Batista, João o Batista, antes de conhecer Jesus. Por isso que ele também introduz a figura do profeta João Batista, antes de falar de Jesus, porque João Batista foi o mensageiro enviado por Deus para anunciar a chegada do Messias. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Esse verbo aqui é o Messias, é Jesus Cristo, é o verbo encarnado, é a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus, o Messias. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Então ele fala um pouquinho sobre o Messias, até o verso 5, mas no verso 6 ele introduz a figura de João Batista, como Marcos faz lá no evangelho dele. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para falar da luz. A luz é Jesus, mas João Batista veio para falar da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que era o Messias. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando no mundo. Então, tanto Marcos como João, o Evangelho de João, os dois, capítulo 1, antes de começar a falar do Messias, eles dizem que João o Batista, que foi o cara que surgiu ali primeiro, chamando a atenção de toda a cidade de Jerusalém, ali também na Judéia, esse profeta estranho que vestia uma roupa de pelo de animais, né? Pelo de cabra, e tomava leite e vivia comendo gafanhoto. Esse sujeito estranho, João o Batista, ele era o mensageiro de Deus, um cumprimento da profecia de Isaías há 800 anos atrás, para anunciar a chegada do Messias. Eu vou parar por aqui. Então os meus vídeos se tornarão mais curtos, mas eu espero que se tornem profundos também, né? A rapidez não seja sinônimo de superficialidade. Que Deus abençoe você. A gente volta com o estudo dos evangelhos. Estou apenas começando e tem muita coisa boa pela frente. Que Deus abençoe. Curta aqui embaixo, se inscreva e compartilhe. Tchau.